Que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Vim de Santos, quarta-feira, uma quarta feliz, o Santos acabou de vencer na Libertadores na terça, batemos o Defensa e Justiça. A felicidade foi enorme com o resultado, é claro, com a emoção da virada, com a classificação em primeiro ou segundo em termos de campanha geral, falta o jogo do Palmeiras ainda, é claro, que pode nos ultrapassar, mas estamos nas oitavas de final da Libertadores. Por mim, tudo bem, é claro, mas como prometido no vídeo de análise, que se você não assistiu, tá aí no canal, só voltar, quero falar sobre a transmissão da Conmebol TV e algumas teorias jornalísticas que, na minha visão, foram provadas e que eu acho que interessa a todo mundo. Eu acho importante a gente abrir esse espaço no canal, não só para notícias e para análise tática, mas para a gente entender por que, por exemplo, o Santos não é tão falado em grandes mídias, ou por que a transmissão da Conmebol TV foi, com todo respeito ao narrador e ao comentarista, muito fraca. Foi muito fraca. Foi um negócio assim de doer. Pois bem, a Conmebol TV é um canal criado agora há pouco, porque a Globo não renovou com a Libertadores e eles precisavam, obviamente, de um canal para passar os jogos. Tem a questão do Facebook, tem essa Conmebol TV que tem só na Sky e na Claro, né, se eu não me engano, acho que tem na NET Now também, sei lá, enfim. Se bem que agora é Claro, é NET, enfim, qualquer coisa dessas. Criadas pressas, sem uma equipe preparada, e deu no que deu ontem. E o que deu ontem? Pois bem, a gente explica na minha visão. É claro. O narrador não estava preparado para comentar os jogos do Santos. O comentarista não estava preparado para comentar os jogos do Santos. E não é só do Santos, pode ser para qualquer time, que ontem a gente assistiu ao jogo do Santos e viu claramente duas pessoas que não faziam ideia do que estavam comentando. A minha primeira teoria é a seguinte: por que a gente, eu digo qualquer analista e torcedor de futebol, costuma ficar com raiva de comentaristas da TV? Eu explico. Não é porque o cara é ruim, ou bom, ou qualquer coisa do gênero. Não é tão fácil assim. Na minha teoria é o seguinte: o cara que comenta o jogo, sei lá, no Premiere, ele pode ser escalado para qualquer jogo da Série B, então ele pode ser na sexta-feira responsável por um Operário Cuiabá. No sábado ele pode parar na Série A e comentar um Goiás e Atlético Goianiense. E no domingo pegar um jogo também, um Botafogo e Santos. Só nisso, em 3 dias, ele tem que comentar 6 times. Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu que só comento o Santos nesse canal, já tenho um trabalho enorme para ter certeza do que eu estou falando, decorar o nome de todo mundo, saber a posição, saber o padrão de jogo de cada um. É difícil. Aí você coloca um comentarista para comentar 6 times diferentes em 3 dias. Ou o camarada não dorme e com uma memória monstruosa, ou o caderninho de anotações dele é muito maior que o meu. E tudo isso aqui para um jogo só, para um final de semana só. Não tem como você entender de tanto time ao mesmo tempo. Isso serve para qualquer comentarista que fique na Série A, por exemplo. Você pode ser escalado para qualquer jogo dos 20 times. É muito difícil você entender todos os jogadores, conhecer o padrão de jogo do time, conhecer o padrão tático do time, o padrão de estilo de jogo de cada jogador, tendo que entender de 20 times. É impossível. Então os comentários muitas vezes ficam rasos. Ontem foi pior que raso, mas no geral ficam rasos. Então a gente ouve alguns absurdos. Recentemente eu ouvi que o Santos tinha ganhado do Sport, se não me engano, com domínio no meio campo. Se você assistiu o jogo, você percebeu que o Santos só atacou pelas pontas. O Santos não tinha meio naquele dia. Outro dia eu também ouvi que o Sanches era o responsável pela condução de bola do Santos. O Sanches não conduz a bola. Se tem uma coisa que o Sanches não faz, claro, antes da lesão, é conduzir a bola. Então, às vezes, os comentaristas se apegam a algumas coisas fáceis, que passam batidas. Eu até entendo, eu já fiz isso, eu trabalho com automobilismo, eu já fiz isso. Às vezes a gente precisa comentar rápido e pega um clichêzinho para escapar. Mas é necessário ir um pouco além, porque o torcedor, você santista, vou te usar como exemplo, você tem canais como o meu, que falam especificamente disso. Então você começa a observar outras coisas que na TV normal você não observa, até porque falta tempo, ou porque não são comentadas a fundo. Aqui são. E aí quando você começa a perceber essas coisas, você vê que o cara está falando besteira, digamos assim. Mas às vezes não. Um cara que assistiu ao jogo na Conmebol TV ontem, acha que o Caio Jorge é horroroso, acha que o Lucas Braga é da base, ele não é da base. Acha que o gramado da Vila Belmiro é horroroso.
Eu anotei alguns comentários que eu fiquei assustado e que provam a falta de estudo. Bom, isso do gramado foi incrível. O narrador falou em determinado momento no começo do jogo que rivais andam reclamando do gramado da Vila. Eu honestamente procurei no Google. Sempre recomendo, inclusive o Google é uma maravilha, gente. Usem o Google. Qualquer coisa, reclamação rivais Vila, críticas gramado Vila. Eu não achei um rival sequer comentando. Eu achei o Muricy em 2011, o Dorival em 2015 e a questão das obras. Teve um ano, não lembro se 15 ou 16, que teve obras no gramado, trocou o gramado e tal. Só isso. Então o cara basicamente jogou uma informação ao mundo e quem não é santista, quem não conhece a Vila, acha que o gramado da Vila é horroroso, se não pesquisar. Outra coisa que chamou muita atenção de todo mundo, o Arthur Jorge. Quem é o Arthur Jorge? Não sei. Ou é o Arthur Gomes ou é o Caio Jorge, mas ficou o jogo inteiro repetindo o Arthur Jorge e não foi pela primeira vez. No jogo contra o Olímpia, se não me engano, também. Aliás, contra o Olímpia teve uma outra coisa. A perseguição ao Raniel passou de limites, né? Passou de limites. Eu nem sou fã do Raniel. Acho que o Raniel, por exemplo, tem que ser banco de Caio Jorge e Marcos Leonardo. Eu acho os dois mais prontos, mesmo sendo mais jovens. Mas a perseguição ao cara, as críticas duríssimas, piadas, não se faz isso. Outras coisas que eu anotei. Os caras ficaram dando bronca no Caio Jorge e a ponto de no intervalo voltar e falar: eu acho inacreditável que o Cuca não tenha tirado o Caio Jorge, tamanhas broncas. E eu vou defender o Cuca nessa. O Cuca todo jogo fala do Caio Jorge o jogo inteiro. O cara não sabia disso, porque ele não assiste jogos do Santos. Esse é bom, esse aqui é bom. Em determinado momento, acho que também no intervalo, porque o Jean Mota sai no intervalo para a entrada do Lucas Lourenço, o narrador fala que se espera mais sempre do Jean Mota. Quem espera mais do Jean Mota? Com todo respeito ao Jean Mota, eu sou um cara que elogia o Jean Mota, inclusive aqui, mas a gente não espera mais do Jean Mota. Mais? Não, a gente sabe o que ele é capaz. Enfim. Aqui, esse foi bom. Que o Lucas Braga é mais centroavante que o Caio Jorge. O Lucas Braga nunca jogou de centroavante na vida, pelo menos até onde eu sei. Enfim, esses aí. Tem outros, até jogaram nos comentários da análise outros, mas exemplificando o despreparo. E aí quem não assiste ao Santos sempre, ouve umas coisas dessas e toma como verdade. Sempre tenham muito cuidado com o que vocês ouvem na TV e no YouTube. Se eu posso falar uma coisa, não é para levar 100% não. Pesquisem, analisem, vejam se eu estou falando, se vocês concordam comigo. Não tem problema não discordar, que isso, eu só estou passando a minha opinião. Enfim, eu fiquei muito preocupado. E aí tem a outra questão, que é a questão da... Aliás, ela já acabou, né? Não foi votada no Congresso, da medida provisória de transmissão do mandante. Ela não foi votada no Congresso, caso vocês não saibam, então caiu. Se vão reassinar, enfim, aí a questão política, não entendo esses trâmites, mas no momento ela não vale mais de qualquer jeito, tá bom? Já estourou o prazo, acho que era de 90 dias. E o que acontece quando você abre para qualquer um transmitir? Duas coisas. Uma, a qualidade cai, porque querendo ou não, eu vou citar aqui, você pode não gostar do Sport TV, da Globo, do Premiere, mas os caras são os mais preparados. Eu babo aqui em Alexandre Losetti, a Renata Mendonça, a Kleber Machado, vocês sabem que eu sou muito fã. Outros, vou não ficar citando todo mundo, mas eu sou muito fã desses caras, preparadíssimos. Esses caras, e mulher, claro. Mulheres, tem outros também. Qual é o nome da nova apresentadora do Troca de Passes? Me fugiu, ótima apresentadora. Enfim, você pode até não gostar dos outros, da transmissão e tal, mas eles estão mais preparados que os outros. Abriu para a Comembol TV, olha o horror que foi. O SBT, por mais que eu seja fã do Theo José, colocou outro dia a Eliana para comentar jogo no intervalo e fim do jogo. Pós-jogo no Ratinho. Gente, entendeu? Quando você vai abrindo essas coisas, você tira a preparação dos melhores. Ou melhor, você tira quem está melhor preparado da transmissão. É um risco. É um risco. Não tem resultado em audiência. Tá? As audiências do SBT na Libertadores têm sido muito mais baixas do que jogos do Brasileiro na Globo, que passam ao mesmo tempo. Então, assim, não é como se tivesse o patrocinador. Agora estou bombando em outro canal, vou aparecer. Não tem rolado. Os pontos de audiência têm sido baixos. E o outro ponto é que, assim, além de abrir, né, você não tem a certeza da qualidade da transmissão. É muito complicado a gente falar que é a favor ou contra, mas
está se mostrando que é uma incerteza a qualidade. E eu quero transmissão com qualidade, com informação correta. Por isso que eu imploro. O comentarista tem que ser para 3, 4 times no máximo. Essa é a minha teoria final. 3, 4 times. Por quê? Porque quando ele fica em 3, 4 times, ele consegue se focar tanto, estudar tanto, que ele consegue saber cada detalhe desses 3, 4 times. Então, se você for de um canal grande, de um canal menor, se for pego de surpresa, você tem que ter foco em poucos times, porque você entende melhor e é capaz de comentar esses times sem incomodar o torcedor desse time, que sabe o que você está falando, né? Então, por exemplo, se me contratassem, por favor, eu comentaria o Santos, o Goiás, o Botafogo e o Atlético Mineiro. Eu ia assistir todos os jogos desses 4 times, eu ia saber tudo o que acontece nesses 4 times, eu ia ser responsável por esses 4 times. E os comentários seriam melhores porque eu não precisaria chutar um clichê, eu não precisaria, entre aspas, inventar o que um jogador de um outro time faz por não acompanhar. São teorias, claro. Como jornalista, a gente cria algumas coisas dentro da profissão que acha que poderiam ser melhores. No fim das contas, talvez não sejam, vai saber. Mas enfim, eu queria comentar isso porque a narração ontem doeu e a gente precisa melhorar. Ter mais qualidade no produto que entrega. É caro, né? É caro, até esqueci de falar disso, era isso que eu queria falar também. É caro. A Comembol TV é R$40 por mês. E aí você faz o quê entregando esse material ruim? Eu não quero pagar R$40 por mês. Onde eu assisti ao jogo ontem? Um site pirata. Ou seja, você está praticamente promovendo a pirataria pelo preço alto e pela transmissão de qualidade baixa. Aí eu falei, gente, desculpa, eu não vou pagar. Tive que caçar um link. Quero caçar link? Não. Quero promover a pirataria? Não. Mas eu não vou mentir. Ontem foi o jeito. Para conseguir não dar dinheiro a quem está me entregando algo ruim, né? Enfim. Teorias. Tá bom, gente? Beijo para vocês. Qualquer momento a gente volta. Porque o Santos vive cheio de notícias.